chamo Wellington, tenho 33 anos, sou brasileiro, moro em São Paulo. Nasci aqui, fizemos as gravações dos outros idiomas, eu falo português, inglês, espanhol e francês. Tentar narrar a história a partir do mesmo ponto de partida, mas eu nasci numa família de 4 pessoas, né? Além dos meus pais, eu tenho uma irmã, que a gente tem um intervalo de idade de 16 anos. Eu era muito desejado pelos meus pais. Depois desse intervalo, a minha irmã pedia por um irmão, né? Ela falava que ela queria um irmãozinho, né? Ela brincava de professora, desenhando na porta da geladeira e colocava as bonecas assim, na posição como se fossem seus alunos. E a minha mãe disse que sentia dó disso, dela brincar sozinha e tudo, e ela me pedia um irmão. E eu acho que ela pedir um irmão é muito simbólico, porque eu acho que eu era desejado como um filho, né? Que fosse um filho homem, né? E sempre quando eu era apresentado, meus pais falavam dos filhos, que a gente tem um casal de filhos, né? Então, era muito remarcado que eu era um filho homem, né? Apesar de tudo, eu não criei muitos vínculos com o meu pai, porque eu era protegido pela minha mãe da personalidade dele, né? Vocês vão entender por quê. Eu uma memória muito primária que eu tenho da minha infância é dos meus pais trabalharem muito. A minha mãe costumava chegar em casa e esquentava a comida, assistia rapidamente, ia para frente da televisão, e eu queria dividir a atenção com ela, né? Então, assim, a televisão ali, as novelas, os programas, eu dividia a atenção com ela porque eu queria brincar, né? E a minha brincadeira era pentear o seu cabelo, né? Cuidar do seu cabelo. E ela gostava, porque ela acabava pegando no sono e acordava no outro dia com grampos e fazia piada com isso. Falava assim: ah, olha o jeito que eu acordei, com o meu cabelo lá em cima, né? Eu cheguei no trabalho e tinha um grampo no meu cabelo, aí eu lembrei que eu fui dormir e você estava penteando meu cabelo. E isso criou uma conexão muito forte entre a gente, até que eu decidi contar para ela: mãe, eu já sei o que eu quero ser quando crescer. Né? E ela toda animada, os olhos brilhantes, perguntou, eu falei: ah, filho, que é? O que você quer ser quando crescer? E eu falei: cabeleireiro. Né? E aí, aquele momento de tensão, silêncio. Tan, 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 tan. Um momento de tensão, o silêncio, os olhos dela baixaram assim, e ela transmitiu uma preocupação e chegou a me dizer: cabeleireiro? Porque cabeleireiro não é trabalho de homem, ela falou. A partir daquele momento eu percebi uma inadequação entre os meus desejos, né, e o meu gênero por fora, né, como se pela primeira vez aquilo que eu queria ser não estava em acordo com o papel do homem na sociedade, né, porque era raro. Hoje eu vejo que existem, mas que naquele momento no Brasil era raro ter homens que eram cabeleireiros, né, que era profissão de mulher ou de bicha, né? E desde então eu acho que eu passei a ser lido pelos meus pais dessa forma. Um segundo episódio que eu acho que reforçou isso foi que a gente costumava. Ela me levava para o trabalho quando eu estava de férias, ou eu costumava acompanhá-la no seu trabalho, e quando o expediente terminava,
a gente ia até o centro da cidade para passear e ela costumava me presentear com alguma coisa, comprar alguma coisa com o dinheiro que ela tinha ganhado e me perguntou esse dia, e falou, o que, que você quer ganhar? E eu já tinha passado por lojas, né, ali na região da 25 de março, tem lojas, né, de perucas, e aí eu falei, mãe, eu já sei o que eu quero, me compra uma peruca. Aí ela de novo, uma peruca? Vamos lá pra gente ver. E eu escolhi um cabelo, ainda assim um cabelo de homem, né, pela idade que eu tava ali por volta dos 9 anos, eu escolhi um cabelo parecido com as personalidades do rock que eu via na TV, dos videoclipes, né, do Faith No More, o Mike Patton, o Anthony Kiedis, assim, então eu acabei pedindo um cabelo preto e longo, ainda enquadrado dentro do que seria um cabelo de homem, né, eu não pedi um cabelo Chanel roxo, né, eu cheguei a me montar como um adulto, né, me vestir de mulher e usava cabelos cacheados e coloridos e cintilantes, né, mas nessa situação não, ainda assim se enquadrou num um cabelo aceitável, né, e ao chegar em casa usei esse cabelo por dias seguidos, eu acho que uma semana, né, 6, 7 dias que eu utilizei esse cabelo, então me sentava para jantar com esse cabelo, é, tomava banho com esse cabelo, ia me deitar com esse cabelo, penteava, secava e fazia pequenos shows, né? Tipo assim, horário político, né? Que é um momento em que os programas de TV não estão sendo transmitidos. Meus pais desligavam a televisão e eu aparecia na frente deles para fazer o meu show, né? Fazer o meu programa, né? Então, meu programa, eu pegava um microfone, minha casa tinha instrumentos musicais, então eu pegava o meu microfone e começava a me apresentar, então isso era algo comum, né, na minha infância. E essa peruca simplesmente desapareceu depois de uma semana, assim como o meu pai costumava fazer com outros objetos que não eram do seu agrado, por exemplo, CDs de músicas, de discos de rap, discos de música pesada, bolas de futebol. Daí, diante disso, eu me questionei, poxa, os objetos desaparecem. Por exemplo, a bola de futebol, sabe? Fazia barulho na parede, ele rasgava. E os CDs, se fosse um disco de rap ou de música extrema, ele jogava fora. Então, e a peruca também desapareceu. Então, não são aceitas nem as coisas do universo masculino nem do universo feminino, né? É, Daí então eu comecei a buscar esses espaços, né? Muito cedo montei as minhas primeiras bandas de rock para tocar bateria e em busca desses espaços onde eu teria um microfone, eu estaria embaixo das luzes, o momento do palco, onde eu pudesse performar e ser aplaudido e ser visto, né? Porque eu acho que foi algo que eu perdi quando eu comecei a decepcionar a expectativa dos meus pais, né? E aí, é, num momento mais recente, eu a gente tinha uma festa de formatura e minha irmã foi até a minha casa para pedir dicas. A gente começou a conversar sobre maquiagem e ela me pediu dicas, né, de como ela poderia se maquiar. E eu falei, vamos lá no meu quarto e eu mostrei todos os itens que eu tenho, e são muitos, e as minhas habilidades. Ela me falou, eu não sabia que você tinha tanta coisa de maquiagem assim, né? E eu falei, foi você que me ensinou a me cuidar, né? Então, foi inspirado nela que eu é, me interesso por perfumes de marca e me vestir, me cuidar, cuidar das minhas unhas, do meu cabelo, né, da minha pele, e sempre usando a referência feminina dela, né, de como me cuidar, e uma referência de cuidado no geral, de autocuidado no geral, né, porque ela é enfermeira, então quando eu decidi trabalhar
para o ramo da saúde, estudar esse tipo de coisa, é porque eu queria ter também habilidades como as dela, né? De cuidar do corpo, né? De autocuidado, de saber mais sobre o corpo humano, sobre a saúde, né? Então, eu falei, foi você que me inspirou, na verdade, a me cuidar, né? E a parecer bonito, né? E nos outros discursos eu não consegui chegar na palavra vaidade, mas eu acho que foi ela que me trouxe esse senso de estético e de vaidade, né? De como aparecer bem, é, não só aparecer, mas como aparecer bem. E aí, neste momento que ela falou isso, eu senti um alívio muito grande, porque eu acho que pela primeira vez eu me senti visto como irmã da minha irmã, né? Depois de ter passado a infância inteira fugindo dos espaços masculinos, né, dos meus tios e do meu pai, né, que eu sentia que era um universo muito bruto, né, os assuntos não me agradavam, então eu acabei me distanciando desse universo, me fui distanciado do meu pai, né, por ser protegido dessa brutalidade, mas que eu encontrei um lugar de aceitação, né, quando ela me admirou por saber fazer algo do universo masculino que ela não sabia, né? Então ela contei essa história para os meus psicólogos, foi um momento assim de ter despertado, né, de que talvez fosse isso que eu estivesse buscando, né, todo esse tempo em que eu procurei esses lugares. Então nunca tive problema em falar em público, em falar e eu acho que eu busquei o aprendizado de outras línguas, inclusive porque eu gosto de me comunicar, gosto de me conectar, né? E gosto da sensação de falar, né? De contar histórias, de gritar alto, de tocar alto. Então eu escolhi tocar bateria. Então tudo isso era uma chance de eu não ser apagado, né? Não ser visto, não ser invisibilizado novamente, né? Então, como se fosse uma resposta do meu corpo a essa invisibilização que aconteceu, né, na minha infância e que eu recuperei recentemente agora. Isso foi nesse ano de 2026. E quando eu contei isso para minha mãe, eu também me senti filha, né, da minha mãe. E pela primeira vez, e fiz uma pergunta recente para ela e falar, tudo bem que eu nunca vou ser visto como uma mulher, porque eu não sou, mas você me considera igual aos homens da minha família? Né? Ela disse que não. Então, eu acho que eu vou ter que lidar para sempre com essa busca por esse lugar incerto, não vou dizer intermediário, mas de incerto, né? De que não pertencer a universo feminino. Então, sempre quando eu chego perto desse assunto com as minhas tias, primas, minha mãe, minha irmã, quando eu falo, né, de algo do universo feminino, elas falam: você não sabe como é ser mãe, você não sabe o que a gente sente, e isso machuca mais porque eu realmente nunca vou saber o que é ser uma mulher, né? Não, porque a mulher, quando isso acontece com ela, tá bom, entendi. Então isso me faz me exclui desse lugar, né? E aí quando eu me volto para o universo masculino eu também não pertenço, né? Então algo que apesar de ter me traumatizado, hoje eu também aceito que talvez eu vou ter que lidar com isso para sempre.